Oi gente, tudo bem? Deixa eu explicar. Acontece que esse vídeo que vocês vão ver agora foi gravado muito tempo atrás, só que coisas aconteceram e a gente não conseguiu postar ele, tanto que tem um momento em que eu vou pintar meu cabelo já tá desbotado de novo e que o editor ficou sem computador e já está ele aqui com o seu computador novo. Então a gente resolveu postar agora porque o conteúdo ficou bem legal, eu gostei de como ficou o vídeo. Eu tô falando sobre 2 livros que eu li em novembro que foram muito legais, eu tava, lendo na época. É a primeira vez que eu fiz um vlog e eu sei que eu falei que ia mostrar minha semana toda, mas acabou que foi só um período de um dia, mais ou menos. E o resto dos dias eu vou colocar numa outra parte, porque o vídeo ficou muito grande. Mas, então agora vocês vão assistir eu falando sobre 2 livros, um HQ e um livro, na verdade. E ainda essa semana... Deu pra entender? Beleza, então. Assiste aí. Eu acabei de ter uma ideia. Eu falei, vou gravar um vlog. Peguei a câmera e comecei a gravar. Não pensei nisso, nunca fiz isso antes, não sei como é que vai ser, não sei se eu vou gostar, apesar de eu gostar de assistir. Só pensei, enquanto eu tava lavando minha louça e limpando minha cozinha, que talvez fosse ser legal. E como eu sempre deixo pra depois as coisas que eu penso, eu não deixei dessa vez e imediatamente peguei o celular e comecei. Então, sejam bem-vindos ao primeiro vlog aqui do meu canal. Espero que vocês gostem, não faço a menor ideia do que vai acontecer daqui pra frente, talvez eu desista, mas pretendo registrar um pouquinho da parte interessante da minha semana, o que eu leio, o que eu trabalho, o que eu estudo, e porque... não sei porque eu não faço a menor ideia. Tô só fazendo isso e vamos ver o que vai dar. Terminei de lavar a louça, agora eu vou cozinhar, por isso que eu tô com o meu aventalzinho de limão. Eu gosto muito de escutar audiobooks enquanto eu tô fazendo comida, faxina ou alguma outra tarefa mecânica. É uma coisa bem legal de você fazer pra passar o tempo, pra não ficar entediado como eu fico lavando louça. E é uma coisa bem recente na minha vida, eu não tinha esse hábito, eu peguei agora porque tá na moda escutar audiobook e que bom que está, tomara que esteja cada vez mais. Eu escuto no Spotify mesmo ou no YouTube, porque eu tenho preguiça de botar cartão de crédito pra pegar os meses de graça daqueles aplicativos, ou então fazer mais uma assinatura de algum serviço. E eu não tenho problema com isso porque até agora eu só tô ouvindo audiobooks que são de domínio público, então tem sido bem legal. Eu terminei o Morro dos Ventos Vivantes no mês passado e agora eu tô ouvindo Jane Eyre. Tô completamente apaixonada pela Jane, ela é uma personagem que eu gosto muito, tô me identificando muito com ela. A relação dela com aquele homem esquisito é muito esquisita, mas tô gostando de acompanhar. E o que é legal pra você ouvir audiobook enquanto tá fazendo outra coisa? Fone sem fio. Esse meu, ele é Xiaomi ou Xiaomi, eu não sei como é que pronuncia. Mas ajuda muito porque ele é Bluetooth, você pode pausar e despausar. E é isso. Bom, então enquanto eu tô fazendo o meu negócio aqui de berinjela, que eu não sei o que é isso, eu boto um monte de berinjela refogada, depois eu boto molho de tomate e como assim mesmo, fica bem gostoso. Não sei se tem nome esse prato não, mas então tá. O problema é que pode ser que a minha lente fique toda embaçada por causa da fumaça, mas a Jane Eyre é da Charlotte Brontë, eu acho. A Emily é do Morro dos Ventos Vivantes, então esse aqui é da Charlotte. Conta a história de uma menina. E é isso, é a história dessa menina. Tanto que o subtítulo dele, eu não sei se manteve ou se foi só quando ele foi originalmente publicado, é uma biografia. Porque a Jane é uma menina que a gente começa quase divulgação. Quando ela tem 10 anos e ela mora na casa de uns tios que tratam muito mal ela, e ela é órfã e ela é mandada para um internato que todo mundo diz que é um lugar meio ruim, mas que ela prefere ficar lá do que ficar naquela casa daqueles tios. Isso na Inglaterra. Te lembra alguma coisa? Pois então. Aí, essa menina fica um tempo nesse internato e até onde eu tô, ela já saiu e aí ela não conhece nada do mundo, né? Porque desde quando ela era criança, ela viveu na casa daqueles tios que faziam bullying com ela. Tinha um primo que fazia bullying com ela também, mais semelhanças. E aí, ela bota um anúncio no jornal pra ser professora, governanta, alguma coisa, alguma função numa casa dessas de família rica, como tinha no século XIX, acho que é metade pra lá do século XIX na Inglaterra. Eu acabei de assistir Downton Abbey também recentemente, então tô muito nessas vibes de nobreza britânica. Aí ela chega numa casa que tem uma menininha francesa que fala francês. No audiolivro que eu tô escutando, que é em inglês, a narradora lê a fala da criança em francês, então tá, tipo assim, muito
minha professora de francês e a minha decisão de ter começado a estudar francês esse ano. E aí ela começa a ter uns sentimentozinhos ali pelo chefe, né, que é o master, o dono da casa que ela tá morando. E não é ou é, ninguém sabe se ele é ou não é o pai dessa menina, parece que ela é só protegida dele. Só que ele trata ela muito mal, ele é um puta de um babaca, ele é super arrogante, ele é meio velho, ele é bem mais velho que ela, eles são tipo uns 20 anos de diferença. E aí ela tá aos pouquinhos se apaixonando por ele e ele vai tratando ela melhor, né? E isso é um tropo. Não sei se dá pra falar sobre tropos quando a gente tá falando de literatura vitoriana, mas é bem comum em obras dessa época de uma mulher, quando um casal tá se apaixonando, o cara trata muito mal a menina no início. Eu sei que todo mundo compara Jane Eyre com Orgulho e Preconceito, só que a diferença principal que existe aqui é que a Lizzie, no Orgulho e Preconceito, ela não aceita ser tratada mal pelo Darcy. Ela fica muito puta e ela começa a ficar implicando com ele também. E nesse caso a Jane, ela é muito passiva, ela é muito... Tá bom, eu só vim aqui fazer meu trabalho, ele deve saber o que ele tá falando, porque ele é mais velho, ele é inteligente. Eu fico tipo... acorda, criatura! E quando ela era criança, ela não era assim não, ela era super rebelde, ela era super, sabe... Jogava as coisas na cara da tia dela que tratava ela mal. Então eu tô um pouco nervosa com essa menina sofrendo por causa desse macho que trata ela mal pra cacete. Mas ele tá melhorando, ele promete que ele tá melhorando. E é isso, eu tô gostando muito. Claro, como muita literatura dessa época... É quase como se fosse uma máquina de citações, assim. Tem muitos trechos que são muito emblemáticos, são muito bonitos. Eu queria muito ter um livro pra poder riscar e salvar. Isso é uma desvantagem do audiolivro. Mas estou gostando demais da experiência de ter alguém lendo isso pra mim. Eu senti isso com o Morro dos Ventos Vivantes também, principalmente porque é um inglês antigo, né? E eu não tô tão acostumada a ler assim. Então muitas palavras são difíceis, eu perco muita concentração e tá sendo bem legal. Tô gostando. Eu resolvi também que eu vou retocar meu cabelo, porque esse azul já tá muito desbotado. Deixa eu soltar pra vocês verem. E eu não tô gostando, eu gosto de um azul mais escuro. E isso é outra coisa que eu posso fazer graças ao fone Bluetooth, né? Enquanto eu escuto audiobooks. E qual que é o problema? Eu não tenho luvas, eu costumo fazer isso com uma luva de plástico porque, né, a tinta mancha. Não sei que tinta é essa daqui foi a moça do salão que comprou pra mim uma vez quando eu fiz. E então se vocês, em algum vídeo do canal, me verem com a mão toda azul parecendo um Smurf, vocês já sabem por que é, né? Então tá, esse é o tom do azul que vai ficar, eu espero. Cheiroso. Já tentei fazer com saco plástico, não funcionou. Só presta mesmo se for com a luva e no momento nós estamos tendo. Então vai ter que ser assim mesmo. E, por favor, não me julguem, eu só passo. Não tem mistério nenhum aqui. Deixa eu dar um exemplo pra vocês agora de por que eu passo tanta raiva com esse livro. É o seguinte, né? Aí a Jane Eyre tava lá, quietinha no canto dela, porque ela é governanta, então ela é meio que funcionária. Ela é funcionária da casa, né? Ela cuida da menininha. Só que aí na casa chegou um monte de burguesa safada pra fazer uma festa, né? Daquela que você vai, passa um tempão na casa dos outros, assim, mó inconveniência. E aí todo mundo fica lá se pagando de rico. E aí tem uma hora que eles vão brincar de charada. E aí alguém fala assim pra ela, você quer brincar? E aí ela não queria brincar, mas aí, né, não deu nem a chance da menina responder. Por quê? Porque uma das burguesas safadas, que é a menina que o cara que ela tá afim gosta, virou e falou assim, não, ela tem cara de ser muito burra pra isso, tipo, vai tomar no cu, maluco, sabe? Ela sofre demais, sabe? É um bullying constante de classe, de gênero, de intelecto, de estilo de vida. Eu passo muita raiva com esse livro, mas é bom, sabe? Uma raiva boa, porque como é contra a protagonista, e você sabe que no fim alguma coisa tem que dar certo pra ela, né? E aí eu me sinto super justificada, é bem catártico, assim. Como que eu tô fazendo pra tirar da mão? Que se vocês estão vendo já tá quase saindo. Álcool gel. Se isso aqui mata coronavírus, vai matar a tinta da minha mão também. Enfim, enquanto eu espero o tempo da tinta pegar no meu cabelo, eu queria contar pra vocês também sobre o outro livro que eu li hoje, que eu tô há muitos anos pra ler e finalmente consegui terminar. Começar e terminar, que eu li ele num dia só, que foi... Mouse.
Essa é, eu acho que uma das graphic novels, quadrinhos mais famosos que tem, mais conceituados e mais premiados, e todo o hype é muito justificado. Eu nunca tinha lido, mas é aquele tipo de coisa que você sabe que você vai gostar. E eu senti realmente tudo aquilo que todo mundo diz que sente quando lê, porque, como vocês já podem ver pelas referências óbvias, ela vai tratar da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto nazista, do sofrimento dos judeus nos campos de concentração, e é sobre isso que ela fala. Só que é muito mais do que isso também. É a história de... Eu suponho que esse aqui seja o pai e a mãe dele. Eu não sei quem são esses personagens, porque eles são ilustrados como ratos. Todos os personagens aqui são animais. Os alemães, então, são gatos. Os poloneses são porcos. Os americanos são cachorros. Mas isso é para representar a desumanização. Então, eles são ilustrados como animais para simbolizar a desumanização que os judeus sofriam naquela época. E que permanece até hoje, né? Porque até mesmo quando tem o presente da narrativa, que é, se eu não me engano, nos anos 70, 80, eles ainda são ilustrados como animais. Então, o Art Spiegelman, que é o autor, foi um editor da revista The New Yorker por muitos anos, e ele é quadrinista. Ele já era um quadrinista famoso e conceituado antes disso, e ele resolve contar então a história do pai dele, mas também a história dele mesmo, de como que ele herdou esses traumas do pai, de como que ele vai lidar com isso, principalmente no trabalho dele, como que a arte dele vai ser afetada por essa herança traumática. Tem muita coisa para se dizer sobre Maus. Já foi dita muita coisa sobre isso daqui. Esse quadrinho é super estudado, super comentado, academicamente ou não, mas algumas coisas que me chamaram mais a atenção do que eu imaginava que chamariam não foi só a questão do sofrimento, de como que ele vai desenhar e narrar verbalmente os horrores, né, que estavam acontecendo ali, porque são coisas realmente horríveis, e fazer isso até de estilo de desenho que é mais cartunesco, não é tão realista, não fez com que fosse menos doloroso. Talvez seja menos impactante do que você vê, por exemplo, fotos ou vídeos daquela época, mas os desenhos também transmitem muito bem o que o pai estava sentindo quando ele passou por aquilo tudo. Eu não esperava, por exemplo, ficar tão surpreendida com a questão da linguagem de fala mesmo, da fala dos personagens. Por exemplo, o pai, ele tá falando disso tudo numa época que ele já tá nos Estados Unidos, ele já é um imigrante nos Estados Unidos, e ele fala inglês com o filho, que também é considerado americano. E quando o pai tá falando, ele usa um inglês quebrado, entre aspas, que é um inglês com várias marcas de imigração, digamos assim. Várias passagens, várias coisas truncadas. E no original em inglês isso acontece, mas aqui na tradução eu achei muito interessante a forma como foi feita. Porque, por exemplo, a questão do gênero dos substantivos não existe em inglês. E em português é muito comum as pessoas que aprenderam de maneira informal, aprenderam de outras formas que não na escola tradicional, ensinando a norma culta, elas costumam fazer isso. Então, tipo, para muitos estrangeiros, saber o gênero das palavras é difícil. E o pai faz isso o tempo todo. A conjugação verbal dele também é diferente. Quando ele tá falando com o filho, durante as entrevistas que eles estão fazendo pra contar pro filho dele o que ele passou. Só que quando a gente vai pra linha temporal, que já é no momento em que as coisas narradas estão se passando, tá ficando confuso, mas me acompanha pra fazer sentido. Essas marcas somem. Justamente porque o idioma que eles estão falando, que eu acho que é o Yiddish, eu vou procurar aqui rapidinho. Isso, eles falam Yiddish entre eles, entre a família judia, ou é judaica. Enfim, eles também falam polonês, porque eles moram na Polônia. O pai também sabe falar alemão. E, por exemplo, logo que ele vai pra guerra como soldado, muito antes dele ser levado pro campo de concentração, ele fala com um dos soldados em alemão, e isso é o que salva ele de um espancamento ali. E o pai também sabe inglês, e isso é muito importante pro personagem, porque durante a prisão dele no campo de concentração, ele conseguia muitos privilégios, porque ele ensinava inglês pros guardas. E tem várias outras passagens em que a questão do idioma, dos vários idiomas, as várias possibilidades de comunicação são relevantes para a passagem, para a jornada dessa família, né, enquanto eles estavam sofrendo aquilo tudo. Só que, além de todas as coisas terríveis, mas igualmente interessantes pra gente ver a realidade que foi, o absurdo que foi, o que aconteceu com os judeus na época da Segunda Guerra Mundial, o que chama mais atenção, talvez, aqui, é que, pra mim, eu acho que é o que tem o potencial de originalidade de Maus e que faz com que ele seja tão conceituada,
conceituado é a questão da metalinguagem que o autor utilizou na hora que ele vai contar essa história. Porque ele fala dele mesmo escrevendo a história. Inclusive, o volume 2 é escrito em relação ao volume 1 já publicado. Então, ele fala, além de recontar a narrativa do pai, ele fala como que foi a reação dele e a recepção do público, por exemplo, dos críticos, o sucesso. Então, o volume 2, que vem um pouquinho depois, já tá com isso tudo incluso. E, por exemplo, nessa cena aqui, ele tá com a esposa dele, conversando, os dois, e ele fala assim: tá vendo? Na vida real você nunca me deixaria falar isso tudo sem me interromper. Então ele tá, tipo, conversando com ela sobre o que ele vai botar no livro, e aqui no livro você já tem essa conversa transcrita. Eu achei isso muito interessante e divertido, porque apesar de ser um livro sobre o Holocausto, ele tem muitos momentos engraçados, tem muitos momentos muito humanos, tem coisas do pai dele, que inclusive é uma questão super de ética discutida dentro de Maus, né? O pai às vezes pede pra ele não contar uma história, ele fala que promete que não vai contar, e essa promessa tá aqui e ele contando. Então, é uma outra coisa que é bastante discutida aqui também. Ainda sobre a questão da metalinguagem, mais pra frente no volume 2, tem uma cena em que ele vai ao terapeuta, que por causa, né, de como lidar com esse trauma todo, e o terapeuta que ele consulta também é um sobrevivente do Holocausto. Então eles têm isso em comum, eles trabalham isso, e as cenas são muito interessantes. Mas principalmente porque ele já nasceu depois da guerra, depois de tudo aquilo ter acontecido. Ele perdeu um irmão para isso, um irmão que tinha 5 anos na época, que morreu provavelmente nas câmaras de gás. E ele conversando com o terapeuta é interessante porque ele volta a ser criança. Ele se desenha como se fosse um ratinho pequenininho, porque quando ele tá falando sobre isso, ele menciona os traumas e as lembranças de infância dele, ele se sente ainda muito vulnerável, se sente ainda muito afetado pelas memórias do pai, que é uma memória... Como é que é o termo pra isso? Lembrei o nome do troço. É pós-memória que fala. Quando você não viveu o evento traumático, que pode ser qualquer coisa, é muito comum se falar sobre isso na questão do Holocausto, das ditaduras, principalmente na América Latina, também sobre os retornados de África, que são os filhos dos antigos colonizadores, que eram ou muito pequenos ou então não viveram aquilo, mas que carregam heranças memorialísticas dos seus pais ou então dos outros mais velhos que viveram isso. Isso é bastante estudado e eu acho que é exatamente esse o contexto daqui. Só que não só na questão da memória do Holocausto, a relação dele, pessoal, com o pai dele, como todo mundo tem problemas com os pais, é muito perpassada por isso. E é muito interessante de ver como ela é crua, honesta e é extremamente dolorosa. Ele culpa o pai pela morte da mãe, que aconteceu num outro contexto. E é realmente fascinante. Nessa outra cena aqui que eu mostrei pra vocês, ele tá falando sobre... cita até uma frase do Samuel Beckett pra falar sobre a questão do silêncio, sobre como a gente tem muita dificuldade de falar algumas coisas talvez não precisam ser ditas ou não conseguem ser ditas. E isso foi uma das coisas que eu estudei no mestrado, inclusive. A forma como o silêncio é escrito na história em quadrinhos, eu acho sensacional como ele é representado. Mas ainda falando sobre a questão da ilustração, é muito comum a gente pensar que como é um desenho, ele vai ser menos impactante, né? Como tipo, se não fosse desenhado, não seria tão ruim assim. Mas eu acho que o contrário também é verdade. Às vezes você pode usar o desenho, independente do estilo, para criar um certo impacto que a realidade não traz. Por exemplo, logo no começo do volume 2, ele já tá desenhando a ele mesmo como pessoa, com uma máscara de rato, que pode ser uma metáfora pro fato de ele não se sentir 100% judeu, dele não se sentir 100% dono dessa identidade, como se ele estivesse tentando se encaixar numa coisa que, na minha memória, que não é dele. Por isso, a máscara, essa pelo menos é a minha interpretação. E as moscas que estão aqui ao redor dele, enquanto ele está tentando escrever este quadrinho, são de uma pilha de corpos de ratos, que é como os judeus são representados. Então ele, enquanto artista, tentando escrever uma história sobre o Holocausto, ele fica o tempo todo se perguntando: será que eu sou digno? Será que eu deveria? Será que não era melhor deixar quieto? De que adianta? E ele se sente escrevendo sobre essa pilha de corpos, sabe? Que é a herança da cultura dele. É bem pesado, é realmente nesse nível de pesado, além das descrições e dos relatos que a gente já está acostumado.
e que não deveria, de maneira nunca banalizar, nunca achar que, tipo, já tá sendo consumido demais. É um tópico que eu acho que ele tem que ser o tempo todo presente. É para isso que museu serve, para isso que história serve, pra gente não esquecer das coisas e não repetir. Nós sabemos se está funcionando, mas sabemos por que certas pessoas não gostam de história nem de museu, não é mesmo? Mas eu tô muito emocionada de ter lido. Fiquei um tempão depois de ter terminado quietinha, fiz um chá e olhei pra parede por 2 horas pra poder me recuperar do impacto que foi. E leio o mouse. Olha o estado que ficou a criatura, toda manchada. Porém, vai valer a pena. Quer ver só?